Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que pudessem, juntamente comigo, abrir as suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Roma. Por favor, Paulo aos Romanos. Capítulo 14, por favor. Amém? Capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Leremos juntos o verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Oremos ao Senhor. Pai, te damos graça nessa manhã.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que tem nos dado a chance maravilhosa de, em comunhão com o Espírito Santo, termos comunhão com a igreja. Pai, ajuda-nos nessa manhã a não tomarmos a mesa do Senhor em vão, a não estarmos diante do pão e do cálice, como se de fato pudéssemos fazer isso até mesmo em casa, comendo qualquer comida. Não nos permita, Senhor, deixar que o nosso coração vá na direção de uma disposição espúria, um sentimento de mesmice, ou mesmo, Deus, de deixarmos para trás coisas das quais o Senhor nos quer fazer lembrar nessa manhã. Que o nosso coração esteja diante de Deus aberto às palavras do Senhor, em Cristo. Amém. Bom dia mais uma vez. Nós estamos diante da mesa do Senhor e é muito bom que ela esteja disposta como está aqui, à frente de todos, para que todos possam ver, para que enquanto nós partirmos pão, tomarmos do cálice, nós estejamos, antes disso, já olhando para os elementos. É muito importante que você mire e visualmente também observe aquilo que está diante de você. Nós passamos o ano passado, tivemos a oportunidade de ter grandes momentos com a mesa do Senhor. Nós ouvimos palavras que nos fizeram constranger diante dos irmãos e diante do próprio Deus. Mas agora, recomeçando o ano, é muito importante que nós estejamos diante da mesa do Senhor, não apenas com a consciência limpa, mas com os pensamentos no lugar exato. Nós precisamos estar diante da mesa do Senhor, discernindo bem o que é estar diante dela. O capítulo 14 de Romanos, a qual você pode novamente observar enquanto eu falo, ele é um capítulo muito importante. Ele está já no fim da epístola, e o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação muito grande em que as pessoas que estão dentro da igreja façam absolutamente tudo com a consciência voltada para Cristo. Se você observar o capítulo 14, pode parecer que Paulo está tratando de questões meramente éticas. Coma ou não coma, observe dias ou não observe dias. Paulo pode parecer-nos aqui estar tratando de trivialidades de comportamento e rusgas que possam haver em discussões com os irmãos. Porém, com mais apuro, o capítulo 14 estabelece sobre nós um aspecto que muitas e muitas vezes é ignorado em nossas ações. Paulo está observando, e o que motiva o apóstolo Paulo é estar observando a motivação pelo qual as pessoas fazem absolutamente tudo. Desde as coisas que podem parecer mais triviais a você, as coisas que podem parecer mais valorosas ou importantes para outras pessoas. O apóstolo está aqui preocupado com coisas que para muitos de nós são resolvidas em nossos corações, mas às vezes não são resolvidas no coração do próximo. Paulo está preocupado com o campo das motivações. O que vem de dentro quando algo que eu faço e do lado de fora aparece é externalizado a outros. Se você observar do verso 1 até o verso 5, mais ou menos, você tem ali uma preocupação de Paulo com o fraco. O capítulo 15 vai falar sobre o forte, como o forte deve se comportar. Mas caso você não saiba, o capítulo 14 inteiro está endereçado ao olhar dos fortes. Os fortes, ou seja, aqueles que já têm discernimento para fazer certas escolhas que para os fracos são muito difíceis, estão lendo o capítulo 14. O apóstolo, então, ele nos recomenda, como fortes na fé, a observar as coisas que serão ditas por ele no capítulo 14. O capítulo 14 deve ser observado à luz daqueles que irão suportar por outros desafios nas suas escolhas. O capítulo 14 deve nos ser um olhar para aqueles que ainda não entendem, um olhar para aqueles que ainda não suportam determinadas escolhas que nós mesmos fazemos. Se você observar, o verso 1 diz: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. E segue:
Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? A gente tem aqui uma problemática comum no século I, e principalmente no contexto de Paulo. As carnes oferecidas à venda, muitas vezes eram endereçadas anteriormente a oferendas a deuses ou cultos pagãos. Paulo, obviamente, aqui está preocupado porque algumas atitudes, até mesmo na alimentação, escandalizam outras pessoas, elas olham como escândalo. Então, existem irmãos aqui nesse contexto que estão falando assim: olha, para honra e glória do Senhor, eu só como legume, eu não como aquelas carnes que eu não sei de onde vem. Os outros falam assim: olha, eu oro e eu não me importo de onde vem, eu como. De um modo muito peculiar, Paulo está dizendo: olha, um come para Deus, o outro não come para Deus. Os dois estão querendo agradar a Deus. Um está comendo e está dizendo glória a Deus. O outro não está comendo porque está desconfiado que aquilo ali já foi oferecido para alguma coisa e está dizendo: eu não como, vou comer só legumes para a honra e glória do Senhor. Então Paulo está dizendo: não cabe aqui um juízo sobre os irmãos. Sabe, esse ponto aqui é muito interessante porque fala daquilo que não é propriamente pecado. Os 10 mandamentos são explícitos sobre pecado. Há princípios bíblicos sobre vários aspectos que nitidamente a gente pode reconhecer como pecado. Paulo aqui está tocando no não pecado. Aquilo que só pode ser pecado ou não quando daqui de dentro sai com a motivação errada. E é muito mais difícil discernir sobre o não pecado, concorda? O pecado é óbvio, mas é aquilo que pode ser feito. Quando é que passa a ser pecado? Quando deixa de ser pecado? Então, o apóstolo está muito preocupado com o modo como as pessoas estão se julgando e tanto tornando coisas impuras ou puras, não segundo elas mesmas, mas segundo o seu olhar. Paulo está preocupado até mesmo com o fato de que aqueles que estão julgando estão pecando quem está fazendo. E aqueles que estão sendo julgados estão sendo enfraquecidos, porque obviamente a fala alheia fere, dói, macula, envergonha. O não pecado, ele é mais difícil de ser discernido, porque obviamente ele vai estar dentro da subjetividade do coração do homem. É pecado usar essa roupa, é pecado ver esse filme, é pecado comer dessa forma, sair nesse horário. Nossa, quanta coisa que não é pecado vira artigo de discussão pra gente e vira palestra e vira discussão entre os irmãos ou até mesmo condenação ao olhar dos outros. O apóstolo está preocupado aqui. Pessoas estão pecando no juízo. E ele avança. E define no capítulo 14, verso 6, que, de fato, o que importa quanto a esses aspectos é que isso seja feito ou não feito, como aquilo que aprendemos ontem na palestra, como uma resposta à graça de Deus. Então, Paulo, quanto ao não pecado, está preocupado com: quando tu faz isso como resposta a Deus? Ingratidão. Quando tu não faz isso, você faz isso em ingratidão ou não faz isso em gratidão a Deus? A frase paulina clássica de Corinto: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, é uma preocupação dele aqui. Você está fazendo isso para que Deus seja glorificado? Você não está fazendo isso para que Deus seja glorificado? Por que você faz o que você faz? Avançando dentro dessa compreensão do não pecado, ou daquilo que não obviamente pode ser categorizado como pecado, o apóstolo vai nos endereçar mais ou menos lá no verso 15, onde eu peço que você observe. Esses são aspectos periféricos, eu gostaria que você prestasse atenção, porque nós estamos conduzindo até o eixo onde vamos discutir a questão. O verso 15 está apontando para algo muito preocupante. É como se o apóstolo dizendo: sim, você pode não fazer isso para Cristo. Sim, você pode fazer isso para Cristo. Sim, vocês estão fazendo coisas opostas, mas ambas são para o Senhor. Agora, no verso 15, ele pontua algo muito especial. Ele fala o seguinte,
Se o seu irmão, olhe lá, leia aí, se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Ele está falando do forte, daquele que pode fazer uma escolha de liberdade, daquele que pode fazer uma escolha que revela que ele já se desprendeu de alguns aspectos legalistas de vida. E aí está dizendo, assim, eu percebo que você já se desprendeu de aspectos legalistas de vida, mas esse teu desprendimento está chocando aquela pessoa? Ela está entristecida e abalada na fé, ou mesmo questionando a sua própria integridade no Senhor por conta da tua liberdade? Será que essas pessoas que cometem atos de liberdade, Deus me deixa fazer isso, elas realmente estão agindo em amor? Essa é a preocupação de Paulo. Sua liberdade é amorosa? Sua liberdade constrói pessoas? O que você pode ou não fazer tem abençoado pessoas? Sim, aqui a gente vem de chinelo de manhã, o pastor está com a ceia, está dando a ceia de chinelo. Mas é assim que eu devo me comportar em todos os lugares onde eu posso vir a estar tomando a ceia com os irmãos? Ainda que na periferia do assunto, ainda que ao redor daquilo que eu gostaria de tocar com os irmãos, as minhas escolhas pessoais só apontam para a vontade de Deus quando elas são feitas em resposta a Deus e abençoam o próximo. Nunca Deus será glorificado, nunca, absolutamente nunca Deus será glorificado se, glorificando a Deus, pessoas, irmãos são destruídos. Isso nunca vai estar divergindo. Sempre quando Deus for glorificado, exaltado em uma atitude minha, pessoas estarão sendo edificadas, irmãos serão edificados com essa mesma atitude. Isso nunca vai estar divergindo. Em nome da liberdade, muitas pessoas fazem mal a outros. Em nome da sua liberdade em Deus, pessoas fazem coisas que devoram as outras pessoas. Portanto, e daqui eu quero já examinar com os irmãos do 19 ao 22, onde o apóstolo vai estar trabalhando a questão de desfecho ali. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para, complete, edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Qual é a dúvida? A dúvida é muito simples e talvez a gente não se atente porque não leu o contexto. A dúvida é: eu estou fazendo isso para mim ou para Deus e para você? A dúvida é: eu estou agradando a mim mesmo com a liberdade que recebi, ou a liberdade que recebi é limitada, cessionada por aquilo que edifica o outro? Qual é a dúvida? A dúvida final é: estou fazendo isso por mim ou por ti? Porque se já passei pela barreira do isso não é pecado diante de Deus, eu estou agora diante de uma segunda questão. Bom, se não é pecado diante de Deus, abençoará pessoas. E se abençoará pessoas, não é prioritariamente para mim. O desafio da dúvida é se eu agrado a mim mesmo, fazendo o que julgo poder fazer, ou eu vivo em Deus para o próximo. É nesse pensamento que eu estou querendo tocar com os irmãos na ceia do Senhor. A ceia do Senhor, o pão e o cálice, representam a mesa
de Deus em Cristo disposta. E eu lhe pergunto, a favor de quem o Senhor come e bebe? Quando você está lembrando das palavras de Paulo em 1 Coríntios, ou então mesmo lendo os evangelhos que apontam para a ceia é tomada em favor de si mesmo. Jesus, quando come o pão, toma do cálice, o faz para sua própria satisfação e benefício? Obviamente que não, irmãos. A mesa do Senhor, ela aponta para fora. O pão partido, tal como o próprio pão comido depois pelo nosso Senhor, é em favor de nós. O cálice que o Senhor reparte e também depois bebe com aqueles homens, é em favor deles e também de nós. Essa mesa não está posta aqui para que eu me achegue diante dela como que se elas tivessem poderes miraculosos de perdão, poderes miraculosos de comer o pão e sentir a presença do Espírito Santo. Antes de botar o pão na boca, você não sentia a presença do Espírito Santo. E não é isso. Nós estamos diante de uma mesa que foi colocada a favor de outros. O Senhor pôs essa mesa aqui diante de nós hoje e espera que nós bebamos e comamos a favor de outros, não favorecendo a nós mesmos. Os benefícios da ceia do Senhor são atribuídos a nós quando nós somos salvos e são compartilhados a nós e nos relembrados a cada mesa do Senhor. Mas como comer desse pão e beber desse cálice pode estar sendo servido a demônios? De que modo comer a ceia, beber o cálice pode estar sendo para a própria condenação? Como podemos nos achegar diante dessa mesa nos admitindo condenados diante de Deus e agindo como pessoas blasfemas? Primeiramente, eu me achego diante do pão e diante do cálice, compreendendo que aquilo, como aprendemos ontem, que a resposta exata a isso tem que ser fé. E Paulo em Romanos categoriza a fé como uma resposta que não duvida se está ofertando a si mesmo, para Deus e aos outros, ou para Deus e para si mesmo. A dúvida da fé não é necessariamente que eu não deva dar graças ao Senhor. A dúvida que Paulo fala é, quando tu está fazendo isso, você está fazendo isso para mim em favor de outros, ou para mim em favor de você? Quando você está comendo pão, você está respondendo ao Senhor para que outros possam, através da sua vida, ver o Senhor? Ou é apenas um ato litúrgico, mensal, constante, para que tu possa demonstrar que está em comunhão com a igreja? Andar segundo o amor de Deus é responder com fé, tendo em vista a glória de Deus na edificação do corpo de Cristo. Eu vou falar lentamente. Andar segundo o amor de Deus é responder com fé, tendo em vista a glória de Deus na edificação do corpo de Cristo. Obedecer só glorifica a Deus e edifica o próximo quando parte de um coração contrito e arrependido. John Piper, sobre esse mesmo texto, fala algo interessante. Ele fala o seguinte sobre esse texto que nós estamos estudando. Ele fala assim: imagine que tomar o cálice e o pão é cumprir uma ordenança. Não é assim que a gente chama? Uma ordenança. Então é uma ordem. Nos é ordenado tomar a ceia do Senhor. Que coisa maravilhosa. Deus nos ordena que tenhamos comunhão com Ele. Mas essa comunhão só pode ser de fato existente e como um ato de fé se a obediência requerida ela for uma obediência que parta de um coração arrependido, cheio de graça diante dos irmãos e alegria diante do Senhor. John Piper fala o seguinte: imagine que você tem um filho e você diz assim para ele: filho, venha me ajudar a limpar o meu carro. E aí ele diz: eu não vou limpar o carro com você, pai, eu não vou lavar o carro com você. Ele fala: poxa, mas você não havia se comprometido comigo a lavar o carro? E ele fala: mas eu não vou, eu não quero, eu não estou disposto a lavar o carro.
E aí em seguida o pai continua: olha, se você não lavar o carro, você não vai sair de noite com o carro como havia me pedido. Horas depois o filho está lá lavando o carro. E se lavar o carro do filho em amor? E se eu disser assim: quem não tiver comunhão com esta mesa não vai para o céu? Opa, me dá o pão agora. Quem não tiver comunhão com essa mesa não recebe as bênçãos e os benefícios do Senhor. Me dá o cálice agora. Nós precisamos examinar se quando nos aproximamos diante da mesa do Senhor, a resposta é realmente uma resposta condizente a esta mesa. E que seriam as respostas? O que aconteceu diante da mesa do Senhor? Teve o lava-pés antes? Teve. Quem recebeu os lava-pés? Todos, até Judas. Todo mundo foi contemplado com aquele ato de bondade e servidão de Jesus Cristo. O que mais teve? Teve a troca do cálice? Teve. Teve o pão sendo dado? Teve. Mas talvez nós não estamos discernindo o corpo como deveríamos. Aqui é o ponto onde quero chegar. O que os irmãos da igreja esperam de você quando você toma o pão e o cálice? Eles esperam assim, eles pensam assim: ele está comendo o pão da comunhão nos sofrimentos de Cristo. Logo, aquele irmão está comendo isso, aquela irmã está comendo esse pão, se eu estiver sofrendo em Cristo, eu tenho comunhão com ele e ele vai me ajudar. Sim. Imagine que alguém que está tomando o cálice do perdão e você olha para o lado, né? Você olha para o lado e fala assim: caramba, ele está tomando o cálice do perdão da aliança comigo. Mas ele tem algo contra mim. Mas ela fez algo contra mim. Mas ele fez algo contra mim. O que o irmão espera? Não por cobrança, mas pela lógica resposta da fé. Ele está tomando o cálice, ele vai me procurar no final da ceia. Ela está tomando o cálice, ela vai se reconciliar com aquela outra irmã. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Só podemos de fato comer e beber isso aqui e edificar os irmãos quando tomamos isso, quando a resposta apropriada aos irmãos é dirigida de forma evidente ao fim de uma ceia, durante o período litúrgico de uma ceia, na semana onde aquilo foi impetrado nos nossos corações. É impossível estar diante da comunhão e do perdão, e quando nós terminamos, aí choramos e aquilo tudo, ainda há coisas no nosso coração e pessoas sabem que há. Os irmãos sabem quando se ferem mutuamente. As pessoas sabem quando não tratam elas mutuamente com a dignidade, quando as julgam. Estamos falando de julgamento mental. Você sabe o que julgou. E você sabe que depois de tomar esse cálice do perdão, a resposta apropriada é: vá até ela, vá até ela, vá até ele. Me perdoe, irmão. Sabe o que isso faz? Edifica o irmão. O irmão viu você tomando o cálice, não viu? Então o que o irmão pensa? Ele se lembrou do Senhor. Ele não está comendo e bebendo de qualquer... Ele se lembrou. E isso edifica a igreja. Quando Jesus diz, capítulo 5 de Mateus, verso 23, que se tiver alguma coisa, se seu irmão tiver alguma coisa contra você, você deve ir até ele, deixar sua oferta no altar e só retornar depois que tiver acertado as coisas. Nossos desafios diante da mesa do Senhor são que costumamos glorificar a Deus, estar contritos diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me limpa, Senhor, eu tenho comunhão com os sofrimentos de Cristo. Mas existem pessoas vendo você ter comunhão com Cristo e pessoas ao nosso redor esperam a resposta apropriada à mesa do Senhor. Os irmãos esperam que nos comportemos como irmãos. Os perdoados esperam que nos comportemos como perdoadores. Isso edifica o corpo de Cristo. E muitas e seguidas vezes, ao tomarmos a ceia, não discernimos isso. Escandaliza a igreja o viver em comunhão e não ter comunhão.
Escandaliza a igreja o tomar o cálice do perdão sem viver perdão. Choca. Se tem uma coisa que perturba a nossa relação é quando um irmão, uma irmã se comporta como ímpio e depois de ter feito isso, toma a ceia e segue para casa. E você pensa, meu Deus, isso choca a gente. E esse é o outro lado que Paulo está querendo mostrar. Não se comporte de tal forma que a sua liberdade de fazer o que acha que bem entende venha gerar escândalo e perturbações nos irmãos. Se você quer comer, coma para a glória de Deus. Se você quer beber, beba para a glória de Deus. Se você veio aqui tomar a ceia nessa manhã, mas a tua consciência demonstra claramente de que lhe é requerido, por fé, a glória de Deus e o perdão e a comunhão ofertada a outros. Se tu tem faltado com isso, lembre-se de que o corpo de Cristo pode ser ricamente abençoado nessa manhã, com a atitude apropriada, a atitude devida, a atitude do perdão, a atitude da comunhão. Falhamos quando pessoas ao nosso redor sofrem e nós não sofremos com elas. Falhamos quando elas estão diante de amargura, angústia e sofrimento pelas causas de Cristo e nós nos comportamos desleixadamente. E elas sentem isso. Antes de terminar, eu retoricamente pergunto a você: conhece alguém que já foi ferida por igreja? Você já viu como essa pessoa fica? Amargurada, não fica? Ela sai da igreja, ela fala nas outras igrejas o quanto ela foi ferida naquela igreja. Eu conheço pessoas, isso não é justificável, entenda, não estou justificando essa pessoa, mas eu conheço pessoas que saíram da comunhão por conta de atitudes entre os irmãos que não condiziam com a vida de perdão da igreja, com a vida de mutualidade da igreja, com a vida onde a igreja que concebe tomar o pão e o cálice não perdoa, não se contrita, não se envergonha. Irmão, irmã, envergonhe-se pelos seus pensamentos maus. Diga às pessoas que feriram você que elas já estão livres da culpa. Chegue até elas e fale assim: sabe aquele dia eu fiquei muito triste com aquilo que você falou, talvez você não saiba, não tenha percebido, mas eu vim aqui para dizer, me perdoe por eu ter acumulado essa raiva de você. Quem discerne o corpo já está pensando no que fez agora. Quem discerne o corpo já está, nesse momento, pelo poder do Espírito Santo, não porque você tem capacidade de se tornar arrependido por si mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo já está assim: no final desse momento, eu vou ou não vou? Sabe aquele momento difícil que é, ninguém sabe, está aqui só. Eu nem verbalizei. Sim, eu julguei. Sim, eu deveria ter feito o bem, eu não fiz. E aí vem a palavra de Deus: mas aquele que sabe que pode fazer o bem não faz, está pecando. Examine o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. De modo muito especial, o pastor aponta nessa manhã, pelo poder de Jesus Cristo, ao aspecto horizontal do que estamos falando. Deus só será glorificado na sua vida de fé quando a igreja for edificada com a glorificação que você dá a Deus. Do contrário, é pietismo barato, é banca de moralista, é viver uma vida de aparências. Salmo 51 diz que um coração contrito Deus não desprezará. Tem algo nesta manhã que você tenha feito, dito, pensado, imaginado, vivido, deixado de viver e ajudar, da qual algum irmão da igreja
ou mesmo alguém a qual você, lembrado pelo Espírito Santo, tem que se dirigir. Que comecemos o ano limpos diante de Deus e dos irmãos. Nós vamos estar orando agora. E enquanto oramos, aqueles que são individualistas, orgulhosos e egoístas de uma maneira mais incomum ou mais comum, que possam se esforçar diante de Deus, falando: Senhor, é tão difícil ir até as pessoas. Senhor, é tão difícil, é tão humilhante ter de falar daquilo que poderia ficar tão escondido. Oremos.